Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima. Estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje vamos continuar o estudo sobre erros e tratamento de exceções dentro do Python. Nós já vimos na aula passada como interpretar os principais tipos de erro, como ver as mensagens apresentadas ali no modo interativo, os cuidados que a gente tem que ver com erros lógicos que não aparecem em mensagens interativas, e hoje a gente vai ver agora como incorporar a análise dos erros ao tratamento das exceções dentro de programas. Como você fazer com que o usuário receba uma mensagem personalizada ao invés de um erro não amigável ali, que muitas vezes o usuário final não vai conseguir interpretar. Como você, além de tratar as mensagens de interação com o usuário, você pode também dar dicas ali de tratamento mais técnico, ou mesmo gerar um arquivo de log para que você faça análise e gere ali informações dos erros ocorridos com os seus programas. Então acompanha o vídeo até o final para aprender essas diversas formas. Se não estiver fazendo ainda, segue o canal para receber novos conteúdos como esses. Deixa aí mensagens e comentários sobre outras coisas que você também tenha interesse de aprender. Então vamos lá para a aula. Mas vamos voltar agora para um erro que a gente já viu ali, que é o erro de nome. Eu tenho um print, vou mandar imprimir a variável a. E aqui vai dar um erro de name a is not defined, ou seja, um name erro que a gente já viu ali no idle. Então isso aqui, na hora que o Python está fazendo e está criando esse tracer aqui e dando esse resultado, isso aqui ele está em algum local do Python que você pode tratar. E para isso a gente vai aprender aqui, primeiro, como evitar que esse erro apareça, por exemplo, para o usuário, como evitar que o programa pare. Imagina que você está fazendo uma tentativa, um treinamento ali e quer que uma parte seja executada mesmo que exista algum erro. Não é o recomendável, por isso que eu estou dizendo aqui que é o mais básico, mas você tem uma estrutura dentro do Python chamada try except, que são duas estruturas que, como a gente está vendo aqui, tem os dois pontos, então são estruturas que aninham conteúdo dentro dela, e ela serve para fazer o seguinte: o try, que seria o tentar, né, no inglês, é para você colocar o bloco de comandos ou o programa. Você pode ter um programa inteiro aqui, com centenas ou milhares de linhas aninhadas a esse try. E o que o Python vai fazer é o seguinte: ele vai tentar executar todo esse conteúdo aqui. E o que ele vai procurar depois disso é o seguinte: se ele executar aquele conteúdo e não tiver nenhum erro, nenhuma exceção, exceto os erros lógicos que eu já mencionei, que não são tratáveis pela exceção e sim por um processo de depuração mais detalhado, mas se ele tenta executar aquele bloco de comando, um programa inteiro, e não há nenhum erro, ele simplesmente finalizou. Então o teu programa inteiro estaria aqui dentro do try. Agora, se na hora de ele fazer um trabalho no teu programa, ele encontra uma exceção, ou seja, encontra um erro que geraria um traceback desse se você estivesse fazendo no modo interativo, ele para o programa naquele ponto e vai procurar um tratamento de exceção que vai ser identificado por essa cláusula except. Então vamos pegar o nosso print a aqui e vamos fazer o seguinte: print a except, e aqui no except eu vou simplesmente fazer o seguinte: pass. O pass é uma palavra reservada no Python que ele faz, simplesmente ele passa, ele ignora aquela linha que está com um problema. Ele continuaria, se eu tivesse um programa aqui, continuaria as execuções normais. Isso não é recomendável você fazer em produção. Você faz aqui para você testar. Você está, por exemplo, eu tenho uma função ali que não tem conteúdo ainda, e se for tentar rodá-la, eu não quero que dê um erro, eu crio a função, boto dentro dela apenas um pass. Mas aqui a gente vai usar com outro objetivo, que é a gente fazer o seguinte: evitar que o erro apareça para o usuário. Então vamos aqui, que é errado. Vou repetir aqui para ninguém dizer que eu estou ensinando coisa errada. Essa forma aqui não é a melhor forma, mas vamos lá. Try, print a, except pass. E vejam o que ele fez, ele não apareceu o erro, ele simplesmente foi direto. O que aconteceu por trás das câmeras aqui? O try fez com que o interpretador do Python tentasse executar essa linha de comando. Uma vez que ela gerou uma exceção,
ele foi lá para o bloco except. Dentro do except eu tinha apenas o pass. E aí ele passou, foi direto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o primeiro tratamento ainda básico, mas que já é um tratamento. Eu vou colocar aqui, ó, print. Ocorreu uma falha. Contate. Acione o suporte técnico. Então aqui já tem alguma carinha ali daqueles erros que acontecem quando a gente está usando um programa na real. O que que isso aqui faria? Ele não está tratando, ele não está gerando ali um detalhamento que ajude o analista a resolver o problema, mas ele pelo menos não vai permitir que o programa simplesmente seja travado, interrompido ali e o usuário final não tem, receba uma mensagem não amigável. Aqui ele vai saber que aconteceu uma falha, o programa não continua, ele vai chamar o suporte que seria você, teria que fazer uma análise mais detalhada aqui do problema. Então vamos rodar essas linhas e vamos ver agora sendo exibido, né, a exceção da forma adequada. Então aqui seria o que apareceria ali para o usuário. Ocorreu uma falha, acione o suporte técnico. Ou seja, ele tentou rodar aquilo ali, não conseguiu, trouxe para a gente isso. E somente com isso aqui, se eu parasse nesse ponto, do ponto de vista de evitar problemas maiores com o usuário, permitir que você faça o tratamento, se você gera um try accept, você já conseguiria aqui ter essa primeira forma de trabalho. E o interessante aqui é a forma, né, de trabalho, a metodologia para você aprender sempre. Try tudo que você tiver. Aqui a gente está fazendo algo simplesinho, mas tudo que você tiver do seu programa você joga dentro do try. Tudo que você quer que seja usado para um tratamento de exceção, você faz um except. Você poderia, por exemplo, nesse except aqui, gerar um e-mail para o suporte técnico direto, aconteceu uma falha tal. Você poderia gravar a data, gravar o que aconteceu. Então há diversas opções aqui para você fazer o tratamento. Então vamos ver agora uma outra forma, vamos avançar um pouquinho. Agora a gente vai aqui para um tratamento intermediário. Novamente a estrutura é a mesma, mas vocês vão perceber que eu fiz algo a mais. Então vamos aqui, o try except. Então no try eu vou fazer aqui a mesma coisa, print A, o nosso errinho que está ali. Agora vou aqui, só para vocês verem aqui, isso não é necessário, mas vamos ver que tudo que aconteceu aqui vai funcionar normal, mas vamos ver onde ele para. Ó. Iniciando o programa, aí ele tentou fazer alguma coisa, depois print aqui, se ele tivesse concluído, programa concluído com sucesso. E agora vocês vão perceber que no except eu já fiz uma coisa um pouco diferente. Eu coloquei exception. Percebam que a cláusula é except. A segunda é exception, ou seja, exceção em inglês. Então, exception has ou erro ou exceção. O nome aqui você vai escolher. Daqui a pouquinho eu vou te explicar o que ele está fazendo aqui. Mas eu criei uma cláusula except, porém agora com uma estrutura um pouquinho diferente. Eu criei essa partezinha aqui, exception has error, ou has erro, se você quiser. E aqui eu posso colocar agora o seguinte, ó, print, ocorreu um erro. E aí vou botar aqui, print, vou botar um Fzinho aqui, porque a gente vai fazer o que a gente chama de um print formatado. Detalhe do erro. E aqui dentro, eu abro e fechei umas chaves aqui. E coloquei aqui a variável que eu criei. Isso que eu estou criando aqui, o exception has erro, é uma variável. E agora vamos ver o resultado para a gente depois entender, voltando lá para o primeiro caso de exceção, o que aconteceu. Então vamos agora rodar todo esse bloco. E vamos ver aqui na nossa tela o que vai acontecer. Pronto, vejam. Ele veio aqui, rodou a primeira linha, ó, iniciando o programa,
tentou rodar a segunda linha, deu o erro, ele veio para o exception has error. E aqui dentro ele mostrou para a gente o seguinte, ó, print erro e detalhe do erro. Detalhe do erro, name is not defined. Ou seja, aquilo que aparecia como uma mensagem já direta ali, travava o teu programa, ele ao invés de fazer isso e travar, ele vai sair já com alguma mensagem com o formato que você quiser, e nesse caso eu até coloquei a mensagem original também, porque isso pode ajudar o analista. Diferente do primeiro caso em que dá uma mensagem mais genérica, mas não tem nenhum tratamento para aquela exceção que ocorreu, aqui ele vai pegar o conteúdo, e é isso que esse pedacinho adicional está fazendo. Exception é uma variável de ambiente dentro do Python que ele guarda as exceções quando elas acontecem. Então, quando eu faço except, ele é acionado se acontecer uma exceção, mas ele apenas segue os meus comandos seguintes. Agora, quando eu chamo a variável exception e carrego o valor dela para alguma coisa, e para eu carregar eu faço isso, exception has, e dou o nome de uma variável, ele está pegando o que aconteceu na exceção e jogando para dentro dessa variável. E aí eu consigo pegar essa variável e exibir na tela, gravar num arquivo, fazer o que eu quiser. E é o que nós fizemos aqui, foi a exibição na tela. Agora vamos ver o último caso aqui do nosso vídeo para a gente finalizar. Eu sei que ele está ficando um pouquinho extenso, mas a ideia é que realmente você tenha diversas ferramentas para você fazer o tratamento do erro, seja do mais simples, interpretar, até o tratamento mais adequado, ou pelo menos mais próximo do profissional possível, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Ali a gente já tem uma estrutura intermediária bem interessante, ajuda você no dia a dia, mas se você ainda está mostrando isso aqui para o usuário, pode ser um problema. Então o que você pode fazer aqui é o seguinte: eu vou copiar essa parte aqui para que a gente tenha ali a mensagenzinha sendo exibida no início. A gente tem aqui agora o nosso bloco de exceção, normalmente da forma que foi feito ali em cima. Porém, o que eu vou fazer aqui? Essa exceção, ao invés de eu exibi-la na tela para que o usuário veja, eu vou criar um arquivo de log. Vejam que a gente está aqui nessa pasta d2.python py-ad. Eu vou abrir aqui o meu computador nessa pasta, eu vou apagar esse arquivo de log que existe, porque eu havia testado antes de gravar o vídeo, é claro. Então aqui a gente está com a pasta, vou colocar aqui por data ou por tipo, a gente vai ver aqui que eu não tenho esse arquivo. Eu tenho alguns txts aqui de outros testes que eu fiz, mas não tenho esse arquivo log. E vou deixar ela aqui aberta para depois a gente ir lá conferir. Então o que eu vou fazer agora? Exception has error, ou seja, a exceção que aconteceu vai ser gravado nessa variável. E aí eu vou fazer o seguinte: dentro do except eu vou criar uma cláusula, o if, um bloco aqui em que eu faço um tratamento de contexto para abrir um arquivo chamado log.txt. Vou abri-lo na função W, né, que é o writer, no modo writer, ou seja, ele vai apagar o que tiver no log e vai criar novo. Eu poderia simplesmente colocar com o Azinho aqui que ele não apaga o que tem. Então são essas duas formas aí de você trabalhar com arquivos abertos. Eu vou dar o nome dele de uma variável chamada log. Essa variável na verdade é um objeto que vai receber esse arquivo aberto dentro do Python, e que uma vez que for finalizado os comandos aqui dentro, ele vai encerrar, fazendo o tratamento de contexto para evitar que o arquivo fique aberto e seja corrompido. Então, o if open, eu vou dar o nome log.txt, vou voltar aqui para o wzinho, que ele apaga se tiver um arquivo lá, haslog, print. E agora no print, ao invés de fazer desse jeito, eu vou copiar esse aqui que ficou mais bonitinho. Vamos lá. Eu vou jogar para dentro do meu arquivo a mensagem de erro, detalhe do erro. Vamos ver aqui se eu fiz alguma coisinha errada. Print. Ele está me dando uma mensagenzinha ali, mas tudo bem, é porque eu estou chamando com o erro e não com o where. Então vamos aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou só
copiar isso aqui para a gente pensar realmente assim, eu estou com um programa ali, ele vai dar um erro, eu quero que o usuário seja avisado que houve um erro, mas eu não quero que o usuário tenha acesso àquela mensagem lá mais técnica do Python. Então eu vou colocar o seguinte, print, ocorreu um erro, volta ali para o acione o suporte técnico. Então o usuário ele vai ver apenas essa mensagem, mas o nosso tratamento de exceção ele não vai fazer apenas isso. Então vamos rodar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver aqui. E rodamos. Vejam aqui, iniciou o programa, aconteceu o erro, e aí ele simplesmente diz para o usuário, ocorre, está digitado errado ali, mas vamos lá, ocorreu um erro, acione o suporte técnico. O suporte técnico vai chegar, conhece o programa, sabe que o programa está gerando um log, e ele vai lá na pasta onde o log foi gerado para que ele consiga identificar o que aconteceu e fazer o tratamento. Então vejam aqui o nosso arquivo log.txt gerado agora às 12h34. Vamos abri-lo e está aqui detalhe do erro, name is not defined. E qualquer que fosse o erro iria aparecer aqui. Então você acabou de aprender o ciclo completo, desde a análise mais básica de um erro simples ali na hora que você está digitando no modo interativo, quando você está testando seus primeiros programas, os tipos diferentes de erro. Conseguimos ver como fazer um tratamento mais básico aqui dentro do Python, como fazer um tratamento intermediário ali que você já vê o erro, e como numa situação mais profissional em que você fosse realmente assim ter uma interface ali que vai tratar com o usuário e outra interface que vai ser utilizada por você ou pelo suporte técnico, você registrar aqueles erros ali no seu arquivo de log. É claro que numa situação profissional você vai botar mais detalhes aqui nesse erro, vai mostrar a hora que aconteceu, carregar dados do programa que estava sendo executado, mas tudo que você quiser você conseguiria com essa lógica simples aqui do try, do except, usando o tratamento de exceção, usando uma variável de controle, você abrindo aqui um arquivo e fazendo a gravação do log nele, você conseguiria ali com seu cenário, sua criatividade, fazer um tratamento bem interessante de erro. Então, era isso aí. E eu espero que esse tipo de falha agora, se acontecer com você, você não seja mais surpreendido, você saiba como trabalhar com esse tipo de problema. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui. Aproveitem os cards para seguir o canal, para ver essa playlist que está sendo indicada. Compartilhem o conteúdo com outras pessoas que também precisem aprender tratamento de erros e exceções dentro do Python. Um abraço.